Aston Martin vende ou venderá a sua participação na Fórmula 1, mas calma que o burburinho na verdade está indo por um outro lado, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, camiseta da Williams aqui hoje para vocês. Lembrando que este e outros modelos estão lá na Paddock BR, você entra pelo link na descrição, 100% algodão, não encolhe, não perca a oportunidade, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming, vários jogos e gift cards em promoção, inclusive grandes lançamentos, entra pelo nosso link aí na descrição. Vamos começar o vídeo de hoje com MotoGP, uma situação inusitada aconteceu ali durante a prova dos Estados Unidos. O que acontece? Na hora do warm-up, da volta de warm-up, você teve o Marc Marquez simplesmente saindo do grid, indo lá para o pit lane para trocar de moto, trocar da moto de configuração de pista molhada para a de configuração de pista seca. Outros 9 pilotos viram isso e seguiram o Marc Marquez. A direção de prova deu uma bandeira vermelha e alegou questões de segurança, porque virou uma confusão no pit lane, tinha gente andando para tudo quanto é lado lá, o próprio pessoal no pit lane não sabia o que estava acontecendo e virou uma bagunça, basicamente. O Marc Marquez, posteriormente, confirmou que essa foi uma jogada pensada, tá? Ele fez isso de propósito, porque se ele conseguisse fazer outros 10 pilotos seguirem a sua tática, a corrida teria que ser recomeçada, né? O warm-up lap teria que ser recomeçado, teria que ser abortada aquela sessão e então recomeçar. E aí ele não teria nenhum tipo de prejuízo por poder mudar a sua moto. A tática do Marc Marquez deu certo. Acabou tendo a bandeira vermelha, ele largou lá na frente, liderou a corrida por um tempo, só que depois ele acabou caindo e perdeu. Só que tem um detalhe nisso tudo aí. Existe, na verdade, um erro de interpretação do Marquez e da equipe dele que acabou gerando uma certa confusão. E ele, sem querer, teve a sua vontade satisfeita. Por quê? De acordo com o regulamento da MotoGP, você precisaria de pelo menos mais de 10 pilotos fazendo esse movimento para a troca da moto. E no caso não foram mais de 10, foram 10 no total, o Marc Marquez e mais 9, então não seria o suficiente para parar a prova. Inclusive, pilotos que mudem a sua moto antes do warm-up por questões de mudança climática, receberiam uma punição. Eles fariam o warm-up saindo do pit lane, depois, na largada em si, eles estariam no grid normal, na sua posição que eles fizeram a classificação, só que tomariam o chamado ride-through, que é tipo drive-thru lá da Fórmula 1, e isso seria nas primeiras 3 voltas da corrida. Então o que aconteceu ali é que a direção de prova não deu a bandeira vermelha porque mais de 10 pilotos estavam saindo da pista para poder trocar a moto, e sim porque houve uma bagunça no pit lane que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e aí você não poderia fazer o warm-up com aquele tanto de gente no pit lane com aquela bagunça ali. Então foi uma questão de segurança. Essa bandeira vermelha acabou anulando o movimento do Marc Marquez e dos outros pilotos, o que acabou gerando a possibilidade deles largarem normalmente sem a punição. Então o Marc Marquez conseguiu o que queria, só que de outra forma. Ele acabou errando, né, o cálculo ali, não foram outros 10 pilotos, e sim mais 9 pilotos, mas de qualquer forma ele teve a sua vontade satisfeita. Apenas uma curiosidade aí de como nem sempre o plano dá certo, mesmo dando certo. Olha que coisa doida. Partindo agora para a McLaren, nós sabemos que é muito comum na Fórmula 1, quando uma equipe começa a vencer demais, os seus funcionários são assediados, né? Eles começam a receber propostas de várias outras equipes. Nos últimos anos nós já vimos vários funcionários de Red Bull e Mercedes, por exemplo, trocando de equipe porque recebem propostas excelentes das rivais. Pois bem, a McLaren não está com medo disso acontecer e existe uma explicação para isso. De acordo com tanto André Stella quanto Zac Brown, eles têm uma filosofia de criar um ambiente estável e atraente, além de incentivos para manter os funcionários. Recentemente, renovou o contrato com figuras importantes e também citaram que o interesse de outros times pelos funcionários da McLaren é natural, mas a equipe foca em garantir que eles tenham razões para ficar. E também que se a McLaren perder algum funcionário, isso é reflexo de uma falha da McLaren em reter esses funcionários e não mérito da concorrência. Então eles priorizam a criação desse ambiente onde as pessoas queiram estar, evitando a dependência de contratos e também evitando a vontade da debandada.
Ou seja, a McLaren promove um ambiente interessante, um ambiente onde o funcionário se sente valorizado, onde ele gosta de estar, o trabalho para ele acaba sendo uma coisa prazerosa. Então, se ele vai receber um pouco a mais em outra equipe, isso acaba não fazendo diferença, porque ele prefere estar na McLaren. É uma tática legal, é uma tática que várias empresas em vários setores utilizam, então a McLaren não está com medo de perder figuras importantes, ainda mais que agora acabaram de vencer o título de construtores pela primeira vez em 26 anos, né? O último tinha sido em 98 ou 99, e aí nessa brincadeira toda eles querem manter esse pessoal para, obviamente, conquistar mais títulos, buscar mais títulos, e nesse ano eles são os grandes favoritos para a conquista de ambos os títulos pilotos e construtores. É uma situação bem interessante, espero que as equipes consigam estabilizar e a gente tenha um campeonato bem legal, com todo mundo ali com funcionários de alto nível, né? Seria muito bom se isso acontecesse. Vamos para a nossa notícia principal relacionada a Aston Martin, porque está tendo um burburinho aí, e um burburinho tanto quanto desnecessário. O que acontece? O Lawrence Stroll anunciou que sim, a Aston Martin estará vendendo a sua participação na equipe de Fórmula 1 e, obviamente, começaram a questionar se a Aston Martin vai permanecer na Fórmula 1, né? Ela acabou de fazer grandes contratações, como por exemplo o Adrian Newey, e também investiu uma grana em instalações ultramodernas para principalmente ter aí 2026 em diante como o carro-chefe. Pois bem, o que acontece aqui? Qual que é a pegadinha? Nós temos a Aston Martin e nós temos a Aston Martin F1. O que vai acontecer é que a Aston Martin estará vendendo a sua participação minoritária na Fórmula 1, então a equipe de Fórmula 1 não deixará de existir. Pelo contrário, eles têm o comprometimento de até pelo menos 2030 ainda estar no grid da categoria máxima. E esse 2030 você coloca aí como sendo também dependente de resultados, né? Se a Aston Martin alcançar o seu grande objetivo, que é estar brigando lá na frente nesse próximo regulamento, eles permanecem até além de 2030 sem sombra de dúvidas. Mas qual é a estratégia do Lawrence Stroll com essa venda? Ele precisa fazer com que o grupo Aston Martin aumente a liquidez e também reduza a diluição acionária. Ele tem o comprometimento de também ajudar o grupo Aston Martin como um todo a ter uma saúde financeira melhor, já que ele adquiriu boa parte da Aston Martin justamente num período de vacas magras para a marca. E a gente tem que lembrar também que a equipe de Fórmula 1 do Lawrence Stroll está aí desde antes dele comprar a Aston Martin. Então, ele já tinha a Racing Point, no caso, que é a antiga Force India. Então, essa questão da Aston Martin é uma exposição de marca, já que ele também é acionista da Aston Martin. Aí ele fez essa jogada para você ter um nome de relevância que é muito melhor do que Racing Point e é um nome que atrai muito mais patrocinadores, etc. Além também dele gerar uma propaganda gratuita para a própria marca Aston Martin, e aí sai aquele ganha-ganha, né? A equipe de Fórmula 1 ganha com a marca exposta e a empresa Aston Martin ganha também com os resultados da Fórmula 1, porque assim fica visível novamente para o público e consegue recuperar um pouco do fôlego financeiro. Então não, a equipe de Fórmula 1 da Aston Martin não vai deixar de existir, pelo menos não no curto ou médio prazo. É mais uma jogada para você ter um equilíbrio nas contas e conseguir também um pouquinho mais de investimento na equipe de Fórmula 1. Me diz aí se você está confiante numa Aston Martin competitiva para o ano que vem em diante ou não. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Quarta-feira, live de pré-GP Japão no Ressaca Express, 20 horas. Vamos que vamos. Um grande abraço, valeu e falou!